Para você usar a palestra corporativa, né, essa palestra para as empresas, você falar para os colaboradores de determinada empresa como um serviço, né, para fazer dinheiro e investir na sua qualificação profissional, um bom jeito de começar é dar uma olhada nas datas importantes do calendário do ano, sabe? Incluindo o Janeiro Branco, que é o mês, né, que tem toda a alusão ali aos cuidados com a saúde mental, a importância da saúde mental, né? Então, independente se você já passou de janeiro, não passou, né, mas contempla isso no seu calendário aí de possibilidade de palestra, que é o Janeiro Branco. Uma outra possibilidade importante de você contemplar no seu calendário de palestras é o Setembro Amarelo, né? Que é o mês de prevenção ao suicídio, onde inclusive várias empresas buscam pessoas, profissionais da psicologia, principalmente da psicologia, né? Que falem sobre isso, né, que tragam esse assunto à tona, que era muitas vezes, e muitos anos atrás, um tabu falar sobre suicídio dentro das empresas. Hoje não é mais. Por quê? Porque nós temos um mês específico durante o ano para trabalhar esse tema. E as grandes organizações, pequenas também, médias também, mas principalmente as grandes organizações, elas acabam trabalhando um pouco mais forte isso, né? As médias também trabalham, as pequenas também, dependendo do nível de consciência, tá? Mas já existe um movimento muito bacana e muito maior nesse sentido para trabalhar também o Setembro Amarelo. Então é mais, além do Janeiro Branco, o Setembro Amarelo, é importante que você identifique essas outras datas, né, durante o ano, que você pode produzir alguma palestra para oferecer para as empresas. Nós temos em abril, que tem o Dia Mundial da Saúde, que dá para trabalhar a saúde mental, tem da saúde e segurança do trabalho. Então, assim, ó, tem várias possibilidades. Dá uma olhada, elenca algumas datas específicas ali que faz sentido para você e, claro, de acordo com a sua disponibilidade de tempo para pensar em palestras, né, daqueles assuntos ali. Às vezes você vai pensar assim, Candice, esse ano eu só vou fazer pensando no Setembro Amarelo. Em setembro, antes de setembro, claro, você tem que fazer esse projeto e essa proposta para as empresas antes, mas eu só vou me concentrar nisso, eu vou achar ali lugar na minha agenda para disponibilizar essas agendas, esses espaços para atender empresas, mas só nessa palestra. Ok, você vai fazer de acordo com a sua possibilidade de agenda também, né? Sua disponibilidade. Mas caso você tenha essa oportunidade de colocar outras palestras, de pensar em outras palestras, né, durante o ano inteiro focado na psicologia, busque isso, porque é mais um recurso, é mais uma ferramenta que você pode ter aí, que pode aumentar muito a sua renda, né, nesse processo, e você vai conseguir investir um pouco mais na sua qualificação profissional também. E quem sabe aí, sendo uma porta de entrada para a consultoria, você vai devagarinho conquistando as organizações e ainda se torna dona da sua agenda. Então, tenha esses temas de palestras corporativas no seu portfólio, né? Você olhou lá o calendário, coloque esses temas de palestras no seu portfólio, nas suas redes sociais, divulga isso, aonde você tem alguma rede social, independente de qual delas, mas inclusive também a gente pode trazer aqui o próprio LinkedIn, né? Traz isso para o próprio LinkedIn, que é uma rede social corporativa, profissional. Na verdade, ela é uma rede profissional. Então, é importante que as pessoas das empresas estão lá, os RHs estão lá também, né? É importante que lá você também tenha algum acesso a algum perfil comercial e consiga divulgar o seu trabalho por lá também. Isso é bem importante. Além de enviar também o seu portfólio para algumas empresas aí do seu interesse, né, que você tem interesse em vender a palestra para elas. Então isso também é bem importante, aí você pode encaminhar juntamente aí com uma breve apresentação sua, para que, se a pessoa ainda não te conhece, né, ela vai te conhecer um pouquinho ali. Mas além disso, antes de cada data, você também deve fazer a divulgação em separado do tema específico da palestra para aquela data específica. Inclusive, novamente, nas redes sociais, né, incluindo o LinkedIn, na sua lista de empresas, enfim, aprofundando um pouco mais aquele tema específico. Então, o que eu quero dizer com isso? Você fez lá
Tem no seu portfólio, né, algumas possibilidades, alguns temas de palestras para datas específicas durante um ano inteiro, tá? Você tem lá vários temas de palestras. Só que a gente chegou lá no Setembro Amarelo, antes do Setembro Amarelo, porque se é no mês de setembro, é no mês de setembro que as empresas vão querer contratar alguém para falar com seus colaboradores. Então, antes disso, um mês antes, um mês e meio antes, você já começa a fazer como se fosse uma campanha sua, especialmente para aquele tema ali. E aí você vai divulgando, vai entrando em contato com as empresas, né? Vai divulgando nas suas redes sociais, falando um pouquinho mais que está chegando o Setembro Amarelo, que você tem, né, um conteúdo aí, uma palestra bem bacana para oferecer para as empresas, sabe? Você já vai fazendo essa divulgação para não deixar para setembro, porque se é em setembro as empresas precisam se programar para te contratar antes aí, né, para levar esse tema para as organizações, né? Então tem que ser feito com antecedência para que a empresa também tenha tempo de pensar no assunto e realmente te contratar, pedir a tua proposta, fechar o briefing contigo, enfim. E nesse momento você ainda não informa o valor da palestra, tá? Quando você divulga isso. Você pode colocar uma observação ali no seu portfólio ou na sua rede social, né? Se você quer saber mais informações ou para orçamento, entre em contato com Você pode deixar o seu WhatsApp, você pode deixar o seu e-mail, ou você pode deixar os dois, né? Porque daí a empresa, dependendo da preferência dela, ela vai entrar em contato com você, no próprio telefone mesmo, certo? Então isso é bem bacana. A gente já faz uma prévia disso antes da data, né? Para que você consiga ter tempo hábil de vender a sua palestra aí para as organizações. E aí um ponto importante aqui, a partir do momento que a empresa ela pede um orçamento, é legal você enviar um formulário para o briefing dessa palestra, mesmo que você já tenha essa palestra pré-formatada, né? Porque você pode já pré-formatar aí com os temas que você quer trabalhar, coloca ali alguns dados, pede alguns dados da empresa, quantas palestras a empresa vai precisar, porque às vezes ela pode ter muitos colaboradores e ela quer, de repente, proporcionar para que mais pessoas assistam, então ela vai querer horários diferentes. Então, peça aí algumas informações que pode ser importante para você montar depois a sua proposta comercial. E aí já vai entendendo um pouquinho qual que é o objetivo dessa palestra para aquela empresa ali. Por que ela está trazendo, sabe? Deixa algumas perguntas abertas para você entender o que já é feito, né, na organização relacionada à saúde mental, aquele tema específico, se já foi feito em algum momento, né? Isso tudo vai te dando indicadores ali para você entender um pouquinho mais da realidade dessa organização. E claro, na hora que você formata, né, a palestra voltada a essa organização, você pode adaptar essa linguagem, né, falar de coisas que façam mais sentido para essa empresa, adaptar algumas coisas, sabe? Então, você já tem uma palestra pré-formatada que você vai usar em todas as empresas que você for contratada, né? Suicídio, eu vou usar nesse ano essa palestra para todas as empresas que me contratarem. Só que, dependendo do retorno das respostas do briefing, você pode adequar algumas coisas para que a empresa perceba que você teve todo um cuidado para falar com aquelas pessoas ali, levando em consideração tudo o que ela escreveu, o que ela respondeu ali no briefing, ok? Então, olhar para isso é bem bacana e dar uma personalização aí também na sua palestra, né? Para a empresa, ela olha isso de uma outra forma. Então, o briefing, ele te ajuda para fazer a proposta comercial, mas ele também te aproxima um pouco mais da empresa, né? Porque você vai entender melhor aí a necessidade dessa empresa. E olha só, você entendendo um pouco melhor a necessidade dessa empresa, isso também pode te dar ideias, insights, para você posteriormente oferecer outros tipos de serviço voltados à consultoria aí na área organizacional, da psicologia organizacional, para essa organização, para essa empresa que está te contratando. A palestra ela garante uma renda a mais que você também poderá separar para investir na sua qualificação profissional,
ao mesmo tempo que vai ganhando espaço dentro das organizações, ou seja, você aumenta a sua renda e abre esse caminho para esses outros serviços aí de consultoria, podendo ser dona da sua própria agenda. E esse, gente, é um serviço que toda psicóloga pode oferecer para as empresas, todas. E lucrar, inclusive, de uma forma justa, né? Sem comprometer o seu trabalho atual. Por quê? Porque você pode oferecer, inclusive, fora do horário de trabalho. Tem empresas que têm turno, trabalho em turnos. Você pode negociar com eles, fazer as palestras em horários diferentes do que você trabalha hoje, né? Ou fazer de forma online, ou ainda fazer gravado. Tem pessoas que às vezes querem ter uma palestra disponibilizada lá na área deles de educação corporativa, às vezes elas têm uma plataforma, né, essas empresas de educação corporativa com cursos online e tal, e às vezes ela pode te contratar para gravar uma palestra e você disponibilizar lá. Então, olha quanto recurso financeiro você pode fazer, você pode conseguir com palestras corporativas, além de, inclusive, abrir esse caminho aí para a consultoria, aumentando a sua renda e te fazendo ser dona da própria agenda. Bora colocar essa ideia em prática?